Olá, pessoal! Estamos começando mais uma live dos Jovens Protagonistas. Eu vou colocar o fone para ficar melhor, para vocês me ouvirem. Boa tarde, gente. Vocês estão me ouvindo direitinho? Boa tarde, gente. Sou a Vitória, aqui da Barra de Santo Antônio. Sou uma jovem protagonista. Hoje nós estamos começando mais uma live maravilhosa. Sejam todos bem-vindos. Envia para os seus amigos, para eles também participarem desse diálogo com a gente. Hoje vai ser muito, muito legal. Então, vou falar um pouquinho sobre o nosso projeto Jovens Protagonistas da Pesca Artesanal na APA Costa dos Corais. É uma formação política para jovens ligados à pesca aqui na Barra de Santo Antônio, Paripueira e Pioca. Então, gente, nós teremos 10 módulos nesse projeto e nós tivemos que parar no 4º módulo por causa da pandemia, então está todo mundo de quarentena. E a gente parou com os encontros presenciais, mas nós continuamos com os encontros online. E foi daí que surgiu a ideia das lives, para a gente compartilhar o que a gente vem aprendendo, também convidando pessoas bastante interessantes para ter esse diálogo com a gente. E hoje nós temos uma convidada super especial, que é a Juliana Silva. Daqui a pouco eu vou convidar ela aqui. Gente, o título tá aparecendo para vocês, porque o Instagram atualizou, então eu coloquei o título, mas ele não tá aparecendo para mim. Tá aparecendo para vocês? É, Clara, saudades do projeto. Mas a gente continua online. Muita coisa boa online a gente tá fazendo. O título tá aparecendo para vocês? Me respondam, por favor. Não. Vou colocar aqui novamente. Eu tinha colocado, mas já que não tá aparecendo. O nosso título é Luta, Conquista e Resistência certo. Então, gente, primeiramente eu quero dizer que esse não é o meu lugar de fala, esse tema não é o meu lugar de fala, então talvez eu fique um pouco silêncio aqui para ouvir a Juliana. E eu espero que vocês aproveitem, assim como eu tenho certeza que vou aproveitar. Vou chamar a Ju. Vamos aguardar ela entrar. Oi, Ju, tudo bem? Tudo bem? Que bom ver você. Maravilhosa. Você poderia se apresentar para a gente? Então, né, como eu já fui apresentada pela minha colega de luta, eu sou Juliana da Silva Vaz, sou aqui do Quilombo Araçá-Cariacá, de onde eu estou falando, do município de Bom Jesus da Lapa, da região oeste da Bahia.
Eu estou coordenadora nacional de articulação das comunidades quilombolas do Brasil. Estou aí tocando as pautas de juventude e do nosso povo de forma geral aí na defesa dos territórios quilombolas. Legal. Então, vamos começar para você falar um pouco sobre a Confederação Quilombola. Oi? Você poderia falar um pouco sobre a Confederação Quilombola? O que é, o que você faz? Eu acho que não tá muito legal a minha conexão, né? Eu tô na comunidade e tá ventando muito, e às vezes acaba, o áudio chega aqui um pouco falhando. Aí vocês vão falando, se não tiver legal, que aí eu vou procurando a posição, vou procurando um local melhor para conexão. Certo, Você pode repetir, por favor? posso. Fale sobre a Confederação Quilombola. Ah, então. A CONAC, como eu já disse, né, é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Quilombolas do Brasil, né? É uma organização que surge aí no ano de 95, 1995, aqui na Bahia, na minha cidade, né? É, ela surge porque o movimento negro unificado, né, naquele momento, trazia as pautas dos negros de forma geral, que foi uma luta muito importante, né, para legitimar as nossas demandas, aí no processo da luta da reparação histórica, mas por conta de tantas demandas, esse movimento não dava conta de tratar das pautas específicas das comunidades negras rurais quilombolas, né? Às vezes centralizava muito com temáticas urbanas e pouco tratava das nossas questões específicas, né? Enquanto pessoas negras, homens e mulheres negros, descendentes de homens e mulheres escravizados, rurais e quilombolas. Então a gente fica um pouco assim sem representação, um pouco sem voz, e a gente fala, não, nesse momento a gente precisa fortalecer a nossa união, a gente precisa fortalecer os nossos movimentos no Brasil, e aí é onde que surge a CONAC, né? Como eu já falei, ela surge em Bom Jesus da Lapa, no ano de 95. Ela é composta pelos 24 estados da federação, né? Cada estado tem um ou dois coordenadores, a dependendo do tamanho do estado, né? Da dimensão geográfica. E temos também a coordenação, a Secretaria Executiva, coordenadores executivos e coordenadores dos estados. O objetivo principal da CONAC é a luta pela garantia coletiva do território, né? A defesa do nosso território. É nossa centralidade, nossa luta está em torno na defesa do território, né? A gente luta para que a gente possa permanecer no território que foram ocupado pelos nossos ancestrais. Aí junto vem a luta pelo poder, né, de viver bem, de viver com dignidade, sem racismo, sem violência. A gente luta para que a gente possa ter dias melhores, né, para que o processo de reparação histórica seja feita, né, para que todo o processo de travessia dos nossos ancestrais, dos nossos irmãos, do meu povo, né, do oceano, da chegada da África até aqui, para construir essa nação seja reparatória, né? Para que o sangue do meu povo derramado seja visto em um processo de reparação histórica através das implementações das políticas públicas e que a gente seja visto de fato como pessoas que construíram essa nação, né? Para que a gente possa ser visto de fato como homens e mulheres responsáveis pela construção da sociedade brasileira e que nos veja como gente, né? Como pessoas, como seres humanos. Muito bom. Então, E Jô, assim, eu sempre gosto de para situar as pessoas, né? E assim, é bem interessante que aí as pessoas entendem melhor. Por exemplo, né, como é que se dá essa organização, né? Tudo bem, a gente está falando da CONAC, que é a Coordenação Nacional.
Mas até chegar na nacional tem todo um processo de organização política, né? Sim. Então eu gosto sempre de falar assim, partindo do meu lugar, do meu território. Então, para que as pessoas entendam de que forma é a nossa organização política, eu não sei se tem alguma pergunta em relação a isso, se cabe eu falar disso agora, né? De como a gente está organizado politicamente Pode falar. falando. Então, né? Eu fiz até um esquemazinho aqui para gente, para ir norteando minha fala, né? Então, eu estou Certo. organizada enquanto quilombola, eu estou organizada através da minha associação. A minha associação é a Associação União Quilombola do Quilombo Araçá Volta, do território Araçá Volta. A minha comunidade, só que na minha comunidade, dentro do território existe minha comunidade. Então, tem minha comunidade, tem o território Araçá Volta, na qual a minha comunidade faz parte. Pronto. Associação, depois vem a Associação do Território, que é o território Araçá Volta, que ainda é aqui no meu território. Depois a gente vai para o município. No município a gente está organizado através da Secretaria de Promoção de Igualdade Racial, né, pelo município, pela CEPI, onde a gente tem um coordenador que é quilombola, que representa as comunidades quilombolas do município através da Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa. Aí, mais adiante, a gente está organizado através da CRQ. Sim, e aqui no município a gente tem 10 comunidades quilombolas, no município de Bom Jesus da Lapa. Aí, a gente está organizado acima na CRQ, que é a Central Regional Quilombola. Nós somos 45 comunidades certificadas no território Velho Chico, né? Aí, depois do território Velho Chico, a gente está organizado pela SEAC, que é a nível da Bahia, a nível estadual. A nível estadual, nós somos 663 comunidades certificadas e nós estamos organizados através do SEAC. O SEAC é o Conselho Estadual de Articulação das Comunidades Quilombolas da Bahia. Também temos uma organização a nível da região Nordeste, né? Nós também estamos organizados em em um grupo onde tem todas as comunidades quilombolas do Nordeste do Brasil. E, por fim, a gente chega na CONAC, né? Que é essa organização maravilhosa, com pessoas incríveis, com homens e mulheres que se colocam à disposição da luta coletiva, da luta quilombola, homens e mulheres que se abdicam do seu bem viver para fazer luta coletiva, que deixam de viver para viver pelo coletivo, né? A gente tem uma coordenadora da executiva, Selma de Aldina, que é uma mulher extraordinária, eu gosto sempre de falar dela, porque eu acho que é preciso que a gente produza mais Selma, é preciso que tenha mais Selmas nas lutas dos movimentos sociais, na defesa do povo do campo, do povo preto, porque Selma é aquela pessoa que abriu mão da vida. E também, eu não acho que é legal você deixar de viver, né, para viver por coletivo, até porque se você não estiver bem, não tem como você fazer luta coletiva, mas Selma é aquela pessoa, ela é uma coordenadora, ela é a secretária executiva da CONAC, ela fica mais em Brasília, e ela é aquela mulher que cuida, ela sabe de de tudo que acontece nas comunidades, é incrível, são mais de 3 mil comunidades e Selma sabe das particularidades de cada uma, sabe? Ela cuida de todos nós com tanto carinho, como se a gente fosse membro da família dela. E aí ela sabe, desde a vida a gente teve, por exemplo, na Bahia, um quilombola que foi assassinado. E Selma cuidou dos filhos de Binho do Quilombo, assim, com tanto amor, com tanto cuidado. Ligava, se preocupava, então ela se preocupa desde a nossa vida pessoal, de todos os quilombolas, se a gente tá bem, né? Até a incidência nos espaços legislativos, no executivo, nos órgãos gestacionais, em Brasília, vai fazer enfrentamento com deputados, protege o nosso decreto, protege as nossas vidas, né? Faz negociação com ONGs, vai atrás de recursos. Então, assim, é esse perfil que o nosso povo tem, porque a gente não tem outra alternativa a não ser fazer a luta coletiva. Então, assim, Selma, ela é um pouco do que nós somos, né? Eu gosto muito de falar de nós a partir da vivência com Selma. Gratidão a Selma. Eu acho que é isso, né? Aí também tem as articulações, né? Também estamos articulados através da MNB, que é a Articulação de Mulheres Negras do Brasil. Estamos articulados com a Via Campesina, né? A Via Campesina é a junção de todas as organizações do campo. Estamos organizados também através da Câmara Técnica de Juventude Rural, aí do estado da Bahia, pelo CODEQui. O CODEQui é um coletivo de estudantes quilombolas, né? Que tem a centralidade na UFBA, mas faz incidências no Brasil inteiro.
Também estamos articulados com algumas organizações internacionais, né? A CLOC, da Via Campesina, que é a Coordenação Latino-Americana de Organização do Campo, com a PCN, que é o Processo de Comunidades Negras da Colômbia, pela FAO. FAO é o Fundo de Ação Urgente, né? É um fundo de mulheres feministas que tem nos apoiado bastante, tanto com apoio financeiro, com apoio moral, apoio político, apoio humano. E também temos algumas articulações extras, né, como a Frente Parlamentar Mista em defesa das comunidades quilombolas, aí, com 289 deputados e deputadas que estão aí vigiando os nossos direitos e correndo atrás de mais direitos e protegendo os que já estão conquistados. A ONU Mulheres, que tem dialogado bastante com a gente. A Coalizão Negra por Direitos, né, que é uma organização de 60, que é um processo de 60 organizações, com a frente ampla, em defesa do direito da população negra. E é isso aí, a gente está vivendo em um tempo muito difícil, e se não é essas articulações, se não é essas pessoas, esses seres humanos que se colocam à disposição da luta coletiva em prol do povo do campo, do povo preto, do povo quilombola, a gente não consegue viver nesse país racista, machista. Exatamente. Na sua fala eu percebo o poder do coletivo e também o quanto é importante a gente abrir esses canais de comunicação para debater sobre isso, principalmente na sua visão, que vive na pele que acontece no Brasil. Então, já tenho muita gratidão. Logo no começo quando a gente começou a articular essa live, eu já fiquei muito, muito feliz por poder participar junto com você. Então, vamos continuando, eu quero saber um pouquinho sobre a sua trajetória. Como foi que você conseguiu chegar em um cargo de liderança? Como você se encontrou assim como a liderança na sua comunidade? O áudio está chegando um pouco aqui falhando, não estou conseguindo entender direito. Eu vou tentar falar mais pausado para ver se chega melhor. Fale um pouco sobre a sua trajetória, como você conseguiu chegar em um cargo de liderança, como foi esse momento de você se encontrar como uma liderança. Então, eu acho que... Vocês conseguem me ouvir direitinho? Eu tô falando muito rápido? Tá ótimo. Juliana da Silva Vaz, neta do Vailor. Eu gosto muito de falar de vovô, né? De meu avô, de vovó, das minhas raízes. E aí, nessa busca pela minha raiz, eu trato da minha identidade. E eu lembro muito... Aí vem muito na minha mente Roque Castro. Roque foi um homem escravizado, né? Que foi escravizado no meu território. E por conta de Roque, eu tenho legitimidade para reafirmar minha identidade enquanto uma jovem quilombola. Mas, assim, tudo começa pela necessidade, né? Como eu falei, eu sou descendente de homens e mulheres que foram arrancados do seu continente e foram trazidos forçadamente para essa nação, né? Foi uma travessia muito difícil, que aí, quando eu falo, posso falar 1000 vezes, mas todas as vezes eu fico emocionada, porque foi um processo muito difícil, né? Imagine você estar com uma vida normal ali no seu território e você tem que sair de lá e reconstruir uma vida que, mesmo depois de quase 400 anos, ainda assim, aí na 10ª geração desse povo, ainda sofro diariamente os ataques dessa organização, né? Então, assim, imagine o que eles passaram. Então, eu sou fruto desse processo de homens e mulheres que foram arrancados dos braços da mãe África, né? E foram trazidos para cá. Então, eu sou descendente desses homens e dessas mulheres. Por ser descendente desse povo, a mim só restou o desejo de transformação, os sonhos. Então, foi tudo muito difícil, né? A gente sempre teve que fazer enfrentamento. Os primeiros enfrentamentos foi com os fazendeiros, né? A gente... nós não tivemos outra alternativa a não ser fazer enfrentamento. Eu sempre falo
que é os primeiros passos de uma luta sem alternativa, né? Eu não faço. Tem gente que fala, ah, vocês são agressivos, fica falando que tem que fazer luta, que tem que fazer enfrentamento, mas eu não tenho opção. Ou eu faço luta, ou eu faço enfrentamento, ou eles me engolem. Eu morro todos os dias. Então, assim, só me resta fazer luta, só me resta fazer enfrentamento para que eu consiga me manter de pé. Então, foi assim que começa tudo, né? Eu sou nova no processo, mas eu sempre busco me espelhar nos que iniciaram o processo de luta, por dias melhores para os quilombolas. E aí vem muito Floresvaldo, Simplício, Joãozinho, que não está mais entre nós, Naidinha. Eles que começaram a luta aqui na minha região. Então tudo começa ali. Eu muito pequena observando, eu tinha 6, 8 anos, mas eu já ia para os órgãos públicos fazer ocupação, né? Eu ia para o INCRA, eu ia para a Codevasf, para a Fundação Palmares, ia para Brasília, fazia mobilização, fazia as marchas, ia para a Marcha das Margaridas. Não entendia direito, mas eu queria estar ali junto com o meu povo. E aquilo ali eu fui começando, né? A instigar, sentir a necessidade de caminhar junto com aquele povo, mesmo sendo só uma menina de 6, de 8 anos. A minha formação política tem a ver muito com a PJMP, a Pastoral da Juventude do Meio Popular, né? Foi responsável pela minha formação política inicial. Eu começo lá no CJ, que é o curso de engajamento para jovens, eles me dão todo o suporte de compreender a estrutura da sociedade, de compreender a valorização da minha identidade, de fazer com que eu entenda que só a educação transforma, então tudo começa ali. Mas voltando para o meu território, a gente morava, né, nesse mesmo território, só que antes, na beira do rio, a gente tinha que dividir o território com fazendeiros que se diziam donos desse território, então a gente precisava dividir tudo com eles, a nossa vida, os bens naturais, o que os nossos ancestrais deixou, o que Deus deixou, eles usavam tudo para poder, na perspectiva produtiva, né? O nosso território para a gente tem a ver com o nosso corpo, tem a ver com nossa identidade, e é muito essa questão da territorialidade, né? Mas eles não, eles sempre usaram o nosso território para na perspectiva produtiva mesmo, para gerar lucro. Então a gente tinha que conviver com isso. Então, eles começam a explorar a nossa força de trabalho, né, em troca de uma moradia. E foi assim que vovó criou seus 13 filhos com a imensidão de netos numa casinha de barro, onde todo mundo passava na estrada e via a movimentação lá dentro, porque a estrutura da parede não dava conta de cobrir a casa. Eu começo daí, né? E aí a gente fala que quando o conflito surge, a identidade grita. Esses fazendeiros tacou o terror. Batia o terror, a gente não podia nem pegar água na lagoa, a gente tinha que pegar algo escondido, porque eles não deixavam a gente pegar água na lagoa, eles não deixavam a gente caçar, a gente plantar, a gente colher. Se a gente tivesse que fazer alguma produção, tinha que ser... A gente produzia 100%, somente 5% vinha para a gente troca da moradia, e os 95% era para eles ainda à base de muita tortura. Era uma escravidão com outras configurações, né? Mas sempre com esse modelo mesmo, assim. E o tempo vai passando e os autores são os mesmos, só muda os tempos e as configurações, né? Hoje, pra gente, por exemplo, o dono das fazendas, os fazendeiros, pra gente hoje, pode-se dizer que é o Estado, né? Pode-se dizer que alguns órgãos públicos que poderia estar na defesa dos nossos direitos, hoje cumpre o papel do fazendeiro. Então, assim, é luta o tempo todo. Só muda as configurações, mas os modelos são os mesmos. Mas então essa casinha de barro, com essa vozinha que cuidou da gente, que criou a gente, ali, nosso sustento era banha de porco, era farinha torrada ali da fécula da que era o que a gente tinha. Então a gente nem sequer tinha o direito de ter uma alimentação. Soberania alimentar nem se fale. Quem éramos nós para determinar o que a gente comia, né?
só comia o que sobrava das migalhas do fazendeiro. Então a gente sente a necessidade de mudar aquele quadro. Então como é que a gente vai fazer? Naquele momento só tinha próximo da gente a Igreja Católica, né? Então a luta em defesa do direito dos negros quilombolas do território Araçá-Volta surge muito com o apoio da Igreja Católica do município. O padre Rosivaldo, junto com a irmã Miriam, vem para a gente e fala, não, tem a CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, que pode estar contribuindo na orientação, os caminhos são esses, faça luta, crie associação, os direitos estão aí, mas é preciso que o povo esteja organizado para adquirir esses direitos. Então a gente corre atrás de se organizar, forma associação. A associação é formada em 96, aí junto com a criação da CONAC, mais ou menos na mesma época, e a gente começa, a partir da organização do nosso povo, a adquirir os frutos. Primeiro fruto é a educação, né? Mesmo para mim acessar a educação, eu tinha que percorrer vários quilômetros a pé. Chegando na escola, eu tinha que... E aí, nesse processo, a gente ainda levava a carreira dos bois, dos animais do fazendeiro. Era boi búfalo naquela época, eles tinham um chifre enorme, eles corriam atrás da gente tinha que ir toda armada para subir nas árvores ou correr muito, porque todas as vezes a gente levava a carreira desses animais. Quando chegava na escola, a gente tinha que pegar água na lagoa para fazer a merenda, para ajudar a professora a nos ensinar, para ajudar a professora, né, para que ela tivesse mais tempo de nos ensinar, porque era uma escola ativa, né? Eu falo que de ativa só tinha a correria da professora, era um modelo de escola chamada ativa, onde as aulas eram muito seriadas, a professora virava para um lado que ensinava a primeira, segunda, terceira série no mesmo espaço, ali ela era merendeira, faxineira, diretora, professora, ainda tinha que dar conta de nos orientar na formação mesmo, porque além de ser uma professora, ainda era uma liderança política que surgia naquele momento ali de necessidade de luta coletiva. Então, a minha formação de base surge aí. Sim. Já lutando, né, pela educação. Sim. E aí, a partir da formação da associação, a gente começa a adquirir as conquistas, né? Primeiro, o reconhecimento. Primeiro, a gente corre em busca da identidade. A gente fala que é uma história ocultada. Até então, a gente não sabia de quem éramos descendentes, de quem era rock. Depois a gente corre atrás da nossa história, a gente descobre que a gente é descendente de um homem incrível, né, que preferiu morrer enforcado naquele território, mas não queria sair dali. Rock morre no nosso território, sem querer abrir mão da sua terra. Ele cria sua família, na qual eu faço parte da 4ª geração de Rock, o homem que foi escravizado no meu território, e é ele que me dá o poder, a defesa, a coisa mais linda do mundo de poder me identificar enquanto uma jovem quilombola. É Rock que me dá esse direito de ser chamada de quilombola, reafirmando aí minha identidade. E a partir daí os frutos vão sendo concretizados. Vem casa, através do programa de habitação rural, porque a gente não tinha... A gente morava em casa de barro de lona. Aí vem o projeto, primeiro, o projeto de habitação rural, né? A construção de 112 casas para os moradores, depois vem terra, o reconhecimento das comunidades, da comunidade quanto à comunidade quilombola através da Fundação Cultural Palmares. Depois do reconhecimento, a gente consegue água encanada, porque a gente não tinha. Através do programa Luz para Todos, a gente consegue energia elétrica. Depois a gente consegue encascalhar a nossa estrada, que tinha muita areia. Depois a gente consegue uma escola de qualidade, uma escola modelo com a estrutura linda. Depois a gente consegue a casa de arte, a casa de farinha industrializada. A gente consegue educação. Eu consigo acessar a universidade através das cotas. Depois a gente consegue que os nossos professores sejam também quilombolas. E aí vem a Lei 10.639, que obriga... 10.639, que obriga os professores a tratar da nossa história realmente como ela foi, a gente se vê reconhecido, mesmo que minimamente nos livros didáticos. E aí começa, e tanta coisa que vem acontecendo depois desse conhecimento que a gente vai adquirindo com os nossos irmãos, né? A gente começa a fazer incidência nos espaços internacionais. E a gente vai crescendo, né? A gente vai começando a causar desconforto, a incomodar as pessoas que nunca pensaram que a gente pudesse estar ocupando os espaços junto com eles, né?
E aí Sim, é onde que vem racismo, é onde que vem todo o processo de conflito com os grandes empreendimentos, né? Os grandes empreendimentos estão tomando conta do nosso território, estão descobrindo aquilo que a gente sempre guardou debaixo de sete chaves, o que a gente sempre preservou. A questão hídrica, eles vêm com tudo querendo atacar, sendo que a gente o tempo todo a gente protegeu, porque para nós a água, a terra, as árvores, os bens naturais é como se fosse a extensão do nosso corpo, então a gente cuida, a gente protege, mas esse povo, norteado pelos princípios do capitalismo, vem e regaça com tudo, e a gente precisa sim, também estar pronto para fazer um enfrentamento e estar ocupando lugares de decisão junto com eles, né? E aí vem todo um processo de acompanhamento jurídico que a gente ainda que é muito difícil para a gente, né? Tá ocupando esses espaços, mas ainda assim a gente vai atrás, mesmo com tantos desafios, a gente vai atrás dessa formação. Vem também a extensão dos espaços que não foram pensados para nós, como aconteceu com a minha irmã, que foi para a Universidade Federal da Bahia para o curso de arquitetura e urbanismo, porque era o sonho dela. E quando chega lá, ela se apresenta enquanto uma jovem retinta de cabelo black, em uma sala que só tinha ela de negra. E quando ela se apresenta, o professor pergunta se ela está no local certo. Tem certeza que você está no local certo depois dessa apresentação? Ela fala, não, tô, professor, tô no local com certo. certeza. E ele pega e fala que, infelizmente, o Brasil é um país de todos, né? Ele fala assim, essa é uma fala de um professor, imagine, um professor de uma universidade federal, um professor que a princípio era para estar ali sendo como referência, né? Ele fala que Kellyanne não era para estar ali porque é uma negra quilombola, que não dá, que o curso de arquitetura e urbanismo não foi pensado para uma quilombola, que ela até poderia fazer agronomia ou fazer zootecnia para medicina veterinária, zootecnia para mexer com bicho, mas arquiteto e urbanista não. E a partir daquele momento ela tem que escolher. E a partir daquele momento, né, o tratamento dos colegas foram todos baseados na fala do professor, com resquício da fala do professor, e ela começa a ser colocada de canto, né? A interseccionalidade coloca minha irmã de canto. E ela tem que escolher entre a vida ou a universidade. Infelizmente, ela tem que voltar para o quilombo e mexer com o mato, mexer com a terra, porque o sistema estrutural dessa sociedade expulsou minha irmã da universidade. Ela não teve força, ela teve que escolher Aham. entre a saúde mental, a vida ou a universidade. E esse professor, mais uma vez, expulsa o nosso povo de um local que não foi pensado para nós. Então, por isso que é importante, né, pensar o processo de cotas com humanidade, né, pensar um processo de cotas para esse povo que foi privado do direito de viver, do direito de ser Sim, tratado como seres humanos, né? E aí o presidente da República, o chefe dessa nação, que tem uma responsabilidade moral de gestão dessa sociedade, vem e regaça e ataca o nosso povo diariamente, dizendo que quilombola não serve nem para procriar, dizendo que o filho dele foi bem criado e jamais se relacionaria com uma mulher que tivesse a mesma cor da pele que a minha, para fazer referência ao peso de um irmão de luta. Ele utiliza o termo arroba, um termo utilizado para tratar do peso de um animal. E fala que não precisa ter reparação histórica, porque não existe mais, não tem racismo no Brasil, porque quem foi escravizado já morreu e não tem mais cheiro, né? Mas minha irmã, no ano passado, foi expulsa da UFBA. Quando eu chego nos espaços, eu sim. tenho que gritar o tempo todo que eu existo, porque a Aham. interseccionalidade, movida pela questão de raça, cor, gênero, me coloca de canto. Quando eu chego numa loja, todas as vezes eu tenho que gritar, porque senão ninguém me atende, né? A depender do jeito que eu uso meu cabelo, eu sou bem tratada ou não. Se eu tiver com cabelo trançado, é bem complicado o tratamento. Se eu tiver com cabelo alisado, escovado, já vai melhorando. Então, assim, é muito difícil, né? Eu, por exemplo, hoje eu ainda não tenho coragem de assumir minha identidade 100% como eu nasci, porque o sistema a base de fundação do Brasil, ele é muito cruel e eu ainda não estou preparada para isso, né? Por mais que eu tenha essa consciência, mas é muita dor ocupar esses espaços, sendo uma jovem negra, sendo uma mulher negra, retinta, de uma comunidade rural, de uma comunidade quilombola. Então, Você já entrou na pergunta, na próxima pergunta,
que é como você se sente, né? Sendo uma mulher negra, sendo quilombola e tá numa posição de liderança, e mesmo quando você não tá numa posição de liderança. Então, eu acredito que é isso que você tá nos mostrando agora, né? Que é complicado. E você é uma mulher muito guerreira, porque eu não sei se eu aguentaria tanto. É difícil, assim, né? A gente faz. A gente tá na luta para construir uma unidade do povo do campo, né? Se fala muito na construção dessa unidade. Mas é uma unidade que é conformada por pessoas que têm sentimentos, que têm desejos, que querem. Uns querem construir uma carreira política, outros querem protagonismo, outros querem status, outros só querem fazer a luta coletiva em defesa do direito de viver de forma digna, né? E aí, nessa construção nessa unidade, mesmo você sendo inserida em um espaço a construir, você sendo convidada a construir essa unidade, ainda assim, na construção dessa unidade, você é colocada de canto. E você tem que gritar mesmo, assim, é muito ruim, porque eu penso, eu vejo as minhas companheiras brancas, né? As jovens brancas do meio rural, da Via Campesina, das organizações que compõem o nosso povo do campo, né? Da agricultura. Fala tranquilamente da missão das suas organizações, das suas defesas, mas não. Quando eu tenho que falar da defesa do meu povo, quando não me dão espaço, ou quando me dão espaço com muito racismo, com muita. É muito difícil. Aí eu tenho que gritar o tempo todo, olha, a gente existe, é, existe a galera do campo, existe a galera que está aí lutando pela unidade, mas é preciso pensar esse povo com a especificidade, porque os caminhos que eu tenho que percorrer para chegar, por exemplo, numa escola de formação em São Paulo, ou na Colômbia, ou nos espaços que a gente tem ocupado, é muito difícil, assim, sabe? Eu tenho que sair do quilombo, tenho que percorrer vários quilômetros, tenho que deixar toda a nossa luta aqui, depois tem que passar por processo de racismo, de preconceito, de exclusão, dentro de avião. Gente, vocês não têm noção, assim, às vezes, quando a gente chega nos espaços de construção das articulações, a gente já não tem mais força. E quando a gente pensa que ali a gente vai encontrar força, ainda ali, no processo de construir a unidade, nos coloca de canto. E agora, o que você faz? Respirar, pede força à ancestralidade e vai, né? E vai levar, porque você tem uma missão, você tá na defesa do coletivo, então você precisa ser forte, não que você queira. E nesse processo você tem que deixar a sua vida afetiva de lado, porque senão não dá conta, né? As mulheres negras, quilombolas, às vezes a gente se sente muito solitárias nesse processo, né? Porque por conta disso, né? Por conta de toda essa junção, de tanta coisa que a gente tem que dar conta, quando a gente se vê o tempo tá passando, a gente não viveu, né? Eu, por exemplo, eu tenho que deixar as coisas que uma jovem da minha idade faz para fazer a luta coletiva, para lutar pelo meu povo o tempo todo, né? Poderia hoje estar aqui assistindo uma live desses cantores aí famosos, de Thierry, de Pablo, de não sei de quem, mas não, estou aqui conversando com jovens protagonistas, estou aqui buscando estratégias de sobrevivência para a gente romper nesse contexto da pandemia, né? Estou escrevendo um projeto em resposta a esse contexto tão difícil. Mesmo assim, também a gente está tentando saber como é que está ali as nossas iaiás, os nossos ioiôs. E é isso, né? É muito difícil ser uma jovem negra, retinta nessa sociedade racista, machista. É muito difícil. Nós, jovens protagonistas, temos muita gratidão por você ter aceitado o nosso convite. E também o que eu venho dizendo, assim, quando eu tenho alguns debates na minha casa ou com os meus amigos, que eu sempre tento sair da minha bolha. Porque eu sou uma mulher branca, mas uma parte da minha família é muito dividida. Uma parte é branca, outra parte é negra. Eu sou muito observadora, então eu não passei, mas eu já vivenciei uma pessoa próxima a mim passando por situações de racismo e é muito doloroso. Não sendo comigo é doloroso, então eu imagino com a pessoa. Por isso que eu estou muito grata por esse momento, por a gente estar falando sobre isso, porque eu saio da minha bolha e vejo as experiências de outras pessoas.
Mas é isso, assim, eu acho que eu fico me perguntando por que eu decidi fazer luta coletiva, né? Ninguém, assim, eu não tenho, eu me sinto muito solitária nessa luta. E eu fico até emocionada quando eu ouço você, porque é muito difícil a gente ver um ser humano branco, né, fazendo essa fala. A gente está com um vídeo, né, da CONAC, que tem os autores globais, né, falando por nós. É muito triste para a gente, né, ter que pedir um ator global para falar da nossa dor, porque se a gente falar, ninguém nos ouve, ninguém nos ouve. Então foi preciso que a gente, por meio das nossas articulações, dos nossos parceiros, a gente procurasse apoio desses atores globais brancos para falar da minha dor, para falar da dor do meu povo. Então, assim, é muito difícil. E sempre foi assim, né? A gente teve que. Nossas vozes foram invisibilizadas. E a gente só tem uma repercussão quando a gente é inserida nos espaços que são organizados por pessoas brancas. É muito ruim saber que somente a cor da minha pele já determina a forma que eu vou ser tratada, já determina o que afeta meu existencialismo, né? E assim, eu acho que enquanto os seres humanos do mundo, da nação, do universo, não tiverem essa consciência que você está tendo, de sair mesmo da bolha, de sair mesmo do conforto, né? E se posicionar quando necessário no seu lugar de fala, mas dar oportunidade e para que os companheiros que não vêm desse processo de privilégio também se sobressaia para viver, né? É muito difícil isso. Mas eu sou descendente de homens e mulheres muito fortes e eu tenho certeza que a luta dos meus ancestrais valeu a pena, né? Eu sempre falo obrigada, Zumbi, obrigada, Dandara, obrigada, Mãe Sebastiana, obrigada, Dona Rosinha, a mãe de Selma de Aldina, Naidinha, Joãozinho do Mangal, Binho do Quilombo, tantos que morreram na luta, né? Eu acho que se não for, eu acho não, se não fosse, né, eles como base dessa organização, desse exército de luta diariamente, eu não teria condição de chegar onde eu cheguei, né? E dar minimamente visibilidade para dentro do meu povo. Então, assim, eu tenho essa força por conta deles, né? Hoje eu tô. Aqui é a minha casa, né? Minha casa é fruto do PNHR. PNHR é Programa de Habitação Rural. Então, assim, eu sempre. Esses dias eu trouxe o presidente da minha associação, o tio João. Ele foi um dos fundadores da associação, né? Hoje ele já tá velhinho. E ele fala que ninguém. Minha filha, ninguém mais me dá ousadia. Parece que quando eu chego nos espaços, eu tô sobrando, eu me sinto tão só. E às vezes os próprios quilombolas se esquecem do quanto o tio João foi importante na fundação dessa associação lá em 96, quando a gente morava na casinha de barro. E aí a minha casa saiu no ano passado, né, através do governo do estado, da SDR, Secretaria de Desenvolvimento Rural. E eu trouxe o tio João aqui, falei, tio, eu quero agradecer o senhor pelo senhor ter lutado por mim antes, e por conta do senhor hoje eu tenho essa casa, porque se não fosse o senhor, eu não teria condição. Porque as condições que foram dadas para o meu povo é para que a gente morresse mesmo ali debaixo das árvores, na beira do rio, sem nenhuma condição de vida, né? Mas a gente vai sobrevivendo por conta das políticas de reparação, por conta de todo esse processo mesmo, né? Das pessoas que contribuíram para a implementação do decreto 4887, para as pessoas que contribuíram com todo o processo legislativo, de construção legislativa, para que desse garantia ao direito do meu povo. Então, por conta dessa reparação histórica através das políticas públicas, a gente consegue ter minimamente uma qualidade de vida. Mas, assim, é muito complicada a nossa situação. E a gente cobra, né, porque a gente entende que essas políticas públicas é o excedente da força de trabalho do meu povo, né? É o excedente do sangue, o excedente não, é o sangue derramado do meu povo, né? Que foi derramado para construir o Brasil. Então, eles só estão nos devolvendo todo esse sangue, todo o excedente da nossa força de trabalho,
todos os nossos tributos, os nossos impostos, através das políticas públicas, né? E tem mudado nossa vida. E tem feito com que a gente também contribua para a construção do Brasil, né? Porque hoje eu recebo uma bolsa permanência de R$ 900 através do MEC para me manter na universidade, mas eu tenho consciência de que é você que paga esse recurso, que é Dona Maria, que é Joana, que é Tereza, que é o empresário, que é o burguês. E eu quero retribuir isso para a nação brasileira, né? Eu quero fazer com que esse recurso que vocês investirem em mim seja repassado para outros jovens, para outras pessoas, para que a gente possa juntos, né, mudar a estrutura desse país, para que a gente possa junto aquecer a economia do Brasil, para que a gente possa transformar o Brasil, mais devolvendo tudo que o coletivo construiu nesse país, né, de forma humana, né, de forma honesta, sem estar centralizada. E o nosso diálogo tá ótimo, mas o Instagram só dá pra gente uma horinha. Então, eu gostaria que você compartilhasse com a gente o seu poema. Ah, tá. Bom. Eu fiz um poema. Eu fiz um poema esses dias, né, que a CEPROME, a Secretaria de Promoção de Igualdade Racial do Estado da Bahia, pediu para que eu fizesse um poema em comemoração ao Dia da África, né, no mês passado. E aí eu fiz. Eles pediram para mim falar o que é ser uma mulher jovem quilombola, o que é ser uma quilombola. Ah, eu sou poeta. Alguém tá falando aí e ainda é poeta. Que nada. Na hora da angústia, a gente começa a escrever, assim, parte do que eu vou falar para vocês, eu escrevi soluçando de choro, assim, sabe? Eu chorava muito quando eu escrevia isso, me dava tanta raiva. E aí eu ia escrevendo, e aconteceu isso, que eu vou agora ler para vocês. Vamos lá. Meu Brasil, que falsidade, que negação, meu Brasil. Ensina a língua e a história do povo que te invadiu, mas não ensina do povo que te construiu. Deixa a verdade brotar. Vamos agora contar a luta, resistência, costume, cultura e a verdadeira história africana, pois foi esse povo que te construiu. Conta, Brasil, conta que o processo de arrancada dos braços da mãe África foi terrível. Despedida, humilhação, a ida para o continente desconhecido, só de pensar no contexto chega a sangrar meu coração. Conta, Brasil, que a travessia foi forçada, com tortura e chibatada, que a sua riqueza foi meu povo que construiu, mas que estão centralizadas. Que ser mulher quilombola é nascer para a batalha. E foi preciso uma lei para que eu me visse minimamente nos livros e a história afro-brasileira nas disciplinas escolares ensinadas. E que o mínimo de reparação só aconteceu em virtude da luta dos meus irmãos. Porque Zumbi, Dandara, Naidinha, Joãozinho do Mangal e tantos outros que na luta morreram deixando seu sinal. Conta, Brasil, que eu existo só porque eu resisto. Que ser jovem quilombola é se abdicar das coisas que a juventude lhe proporciona em detrimento da luta coletiva. Pois é ela que nos impulsiona. É chegar nos espaços e gritar que eu existo. Porque a interseccionalidade, movida por questões de raça, gênero, classe e etnia, me coloca de lado. Mas eu resisto, Brasil. Eu resisto porque eu sou germinado sonhos das que mataram no tronco e das que ficaram lá na África e nunca mais tiveram um encontro. Eu resisto porque eu sou descendente de homens e mulheres fortes. E ainda que o sistema me mate e eu continue a respirar, seguirei lutando até a vida do meu povo transformar. Só hei de sossegar quando em meu território eu puder plantar, sendo toda a minha alimentação regada pela soberania alimentar. Correndo em minha terra, a terra que Ioiô nasceu, sem implantação dos grandes empreendimentos, sem racismo nem julgamento, com igualdade de tratamento. Ajudando a fazer o bolo, vendo o nosso país crescer, dividindo a igualdade, tendo direito a comer. Que lindo. Toda arrepiada. Muito lindo, Ju. Já estamos chegando ao fim da nossa live. Eu quero dizer que foi muito, muito enriquecedor para mim esse diálogo com você. Maravilhosa. Muita gratidão mesmo.
E eu quero também agradecer aos jovens protagonistas por me proporcionar tantas experiências boas. Agradecer ao Barreto, agradecer a Gabi, que nós recebemos hoje, agradecer todos os jovens, também agradecer o pessoal que está aqui com a gente, comentando, nos assistindo. Eu espero que, como eu, todos tenham, né, aberto a mente para pensar um pouco mais fora da nossa bolha, fora da nossa caixinha. E também agradecer ao Max Internet, que ajudou a gente aqui, os jovens protagonistas, com a internet, para que a nossa live fluísse muito bem. Então, muito obrigada. E deixa com você, quiser fazer algum agradecimento. Ai, gente, eu que agradeço por vocês dar visibilidade às nossas vozes. Eu quero agradecer, né, a CONAC, todos esses homens e mulheres incríveis, o SEAC, o CRQ, ao meu povo, né, que me deu o poder de estar aqui hoje, né, e de estar fazendo essas incidências nesses espaços que não foram pensados para nós. Tem uma galera que nos está assistindo, Coisas de Menina, que é um grupo de mulheres quilombolas, o grupo das coroas, né? Todas essas mulheradas que estão reunidas, né? Eu quero agradecer muito às mulheres do meu quilombo por serem mulheres fortes, mulheres resistentes, tá sempre me apoiando, né? Desde as mais novas às mais velhas, né? Claudete colocou aqui uma mensagem, eu já fiquei emocionada, assim. Esses dias a gente se reuniu e elas falaram: poxa, eu queria que você estivesse aqui nessa reunião para você falar pela gente, porque é muito difícil, assim, às vezes a gente não consegue se colocar na hora certa. E assim, e hoje eu estou lutando para que tenha mais Julianas no meu território, para que eu não precise vir para falar por elas, para que elas possam falar por elas, e elas querem falar por elas. E a gente vai buscar recurso, a gente vai buscar apoio para que elas possam falar por elas, né? E elas me orgulham muito, assim. Nós temos homens e mulheres muito honestos, né? Às vezes, os presidentes, eles nunca leram um artigo, mas fizeram mandatos incríveis na transformação das nossas vidas. Então, assim, eu quero muito agradecer eles por me passar essa conduta, esses bons princípios, esse legado, né, de honestidade, de cuidado coletivo, de sempre colocar os princípios do coletivo acima de qualquer interesse. Então, assim, eu quero muito agradecer essa galera e agradecer aos jovens protagonistas pela oportunidade. Vocês são maravilhosos, a gente vai cada vez mais se aproximar para poder fortalecer o potencial da juventude do Brasil e transformar essa nação. Lai, te amo! Lai falando, eita, garota, ai, gente, vocês são muito maravilhosos. Gente, que carinho, é tão bom. Quem sabe quando a pandemia passar, a gente consegue um encontro presencial. Sim, a gente está construindo um projeto através do financiamento do FAO, né, que é esse Fundo Internacional, para a formação e o bem-estar coletivo das mulheres quilombolas defensoras de território. E quem sabe se a gente não pode trazer vocês, mesmo que não seja fisicamente, mas aí o meio tecnológico nos possibilita isso, né? Vamos construir isso, né? É isso, gratidão, gente. Nós vamos finalizar nossa live. E na próxima sexta-feira, às 16 horas, tem outra live dos jovens protagonistas. Beijo, Ju. Eu quero o vídeo. Veja como faz para chegar aqui, para a gente poder tá utilizando na formação e tudo. Certo. Compartilhe comigo. Beijos. Obrigada por existir. Obrigada por esse pensamento. Tchau.